Olá, eu sou Frei Alfredo, missionário inaciano, e neste canal nós compartilhamos a palavra de Deus no Evangelho de cada domingo, e este é o sexto domingo da Páscoa. Fica aqui o meu pedido, primeiro que você possa fazer um bom proveito dessa partilha, também curtir, compartilhar e principalmente se inscrever. Este seria um gesto bem legal para a gente. Se me amais, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará um outro defensor, para que permaneça sempre convosco. O trecho do Evangelho deste sexto domingo da Páscoa ainda está inserido naquele longo discurso de Jesus, que é um discurso de adeus, um discurso de despedida. E nesse discurso, Jesus já vem alguns domingos se dirigindo aos seus discípulos para tranquilizá-los, para serenar o seu coração sobre o seu fim, que está próximo, conforme este texto de João 14, de 15 a 21. João 14, 15 a 21. Vemos, então, que nesses últimos domingos é este cenário da última ceia, em que Jesus está ali se solidarizando com os seus discípulos de uma forma muito cheia de ternura e os tranquiliza. Na continuidade do discurso, Jesus proclama então: se me amais, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará um outro defensor que permaneça para sempre convosco. Claro que é o Espírito Santo que Jesus está falando, mas esta é a primeira vez no Evangelho que Jesus pede amor para si mesmo. Se me amais, né? Não é assim uma condição. Jesus está dizendo, então, quando vocês me amarem, é nesse sentido, né? É um amor, portanto, que Jesus pede para si, mas é um amor que não é egoísta, este amor que depois se manifesta em amor que se transforma em serviço para os outros, como ele havia acabado de fazer no lava-pés. Esse amor exigente foi mostrado por Jesus quando ali Jesus, no lava-pés, justamente tornou os seus discípulos capazes de amar através do gesto que ele fez de lavar os pés. E ali fazia um amor que se transformava em serviço concreto. Agora ele pede esse amor. Embora Jesus esteja se referindo a mandamentos no plural, na verdade nós vamos lembrar que Jesus deixou um único mandamento, né? Um mandamento novo, inclusive. Eu vos dou um novo mandamento, que é melhor e maior, supera todos os outros, abrange e supera os outros mandamentos. Na verdade, é importante a gente entender aquilo que Jesus disse: eu vos dou um novo mandamento, que é muito diferente de dizer eu vos dou um mandamento novo, porque um mandamento novo é mais um, mas um novo mandamento é algo totalmente inédito, porque não é alguma coisa que vai ser acrescentado, mas é o novo mandamento. Significa algo novo que renova tudo e supera todos os outros. É importante também a gente observar que Jesus enfatiza que os mandamentos são os seus mandamentos, não são os de Moisés. Portanto, existe somente um único mandamento, que é amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E a tradução e a vivência desse único mandamento é o que tem valor para Jesus, que é tornar concreto o amor nas diversas situações da vida. E um amor que se torna serviço, como ele acabara de fazer no lava-pés. Quando Jesus diz, então, que o Pai enviará um outro defensor, nós temos aí um termo difícil de tradução para a nossa língua portuguesa, porque na versão que nós temos aí no lecionário, apresenta a tradução defensor. Mas há algumas versões que simplesmente conservam a palavra grega, paráclito, que na língua grega é parakletos, que significa aquele que é chamado para auxiliar, para ajudar, para socorrer, para vir em defesa nos momentos difíceis. Mas é muito mais do que isso. Por isso daí vem as ideias de Espírito Santo como defensor, protetor, socorro, consolador, etc. Mas nenhum desses termos ainda assim é capaz de traduzir
tudo o que está na palavra original, principalmente porque em grego, na raiz dessa palavra parácletos, está presente a ideia de ser chamado para. Portanto, para uma ajuda ou uma defesa pontual. Mas aqui é importante observar aquilo que Jesus disse. Jesus afirmou que o Espírito, o defensor, permanecerá para sempre convosco. Então, o Espírito do Senhor, esse Espírito que socorre a comunidade, que socorre a pessoa, não vem em socorro nos momentos de necessidade como se fosse um super-herói para ajudar numa situação específica ou apenas quando é invocado, mas está sempre presente na comunidade, o que é diferente de ser chamado para uma finalidade específica de um socorro. E com isso, Jesus deixa muito claro que o amor de Deus não vai ao encontro das necessidades das pessoas quando essas acontecem e da comunidade, mas, na verdade, o amor de Deus se antecipa, precede. Portanto, Jesus oferece serenidade à sua comunidade quando estiver diante de uma forte tempestade, como aquela que ele mesmo está para enfrentar agora ao sair da ceia, de oposição, de perseguição. E aí então é como se Jesus dissesse aos discípulos assim: fiquem serenos, tenham confiança, porque o Espírito estará sempre convosco. Jesus chama o Paráclito de Espírito da Verdade. Este é o Espírito da Verdade, que nos faz conhecer a verdade sobre Deus. E quem que é Deus? Deus é amor. E é aquele que se coloca generosamente a serviço dos outros, porque ele cria, porque ele ama, porque ele socorre, porque ele perdoa, porque ele ama. É amor que está sempre em favor das pessoas. Por isso que Jesus disse lá no domingo anterior, quem me viu, viu o Pai. Como e onde viram o Pai? Na hora que Jesus lavou os pés dos discípulos, porque o Pai é o amor que se doa, que se faz serviço. Esse é o Espírito da verdade, que o mundo não é capaz de receber, como diz Jesus. E o mundo, para João, não é um mundo criado, compreendido como aquilo que foi criado, mas é o sistema injusto. E aqui, particularmente, é a instituição religiosa judaica que está para matar Jesus. Mas por que então o mundo não é capaz de receber o Espírito da verdade? Porque o Espírito da verdade é o amor do Pai, que está sempre a favor da pessoa. Mas o mundo e também a instituição religiosa, ao contrário, aquela que está para matar Jesus, pensa somente na sua própria conveniência. Jesus afirma que o mundo não é capaz de receber esse Espírito da verdade porque não o vê e nem o conhece. E essa falta de conhecimento, que é intimidade, proximidade, essa falta de conhecimento do mundo será a acusação que vai fazer Jesus contra os chefes religiosos ao longo do Evangelho de João. Mas aos discípulos, Jesus assegura. A esses discípulos, diferentemente do que acabava de dizer, Jesus assegura: mas vós o conheceis, porque ele permanece junto de vós e está dentro de vós. E ao dizer isso, Jesus continua insistindo sobre essa presença do Espírito, porque assim como o Espírito que desceu sobre o próprio Jesus permanece com ele, nele, sobre Jesus, assim também desceu e permanece na comunidade. É por isso que Jesus disse então: permanece junto de vós e estará dentro de vós. Continuando, Jesus continua a tranquilizar a sua comunidade, dizendo assim: não vos deixarei órfãos. Essa é uma expressão tão bonita, não é? E é bom lembrar que o órfão quem era? Naquela época e naquela cultura, alguém sem nenhuma proteção, alguém completamente vulnerável, alguém por si só, alguém que não tem ninguém que cuide dele. Mas Jesus promete que isso não vai acontecer aos seus discípulos quando diz: eu virei a vós. Não vos deixarei órfãos, eu virei a vós. E Jesus afirma isso porque quer que os seus discípulos entendam que a sua morte, ao invés de representar a sua ausência, nada disso, ao contrário, é a sua presença de forma mais íntima aos próprios discípulos. Ao invés de representar um distanciamento, uma proximidade ainda mais forte.
Depois, Jesus fala algo que soa como meio enigmático quando diz pouco tempo ainda e o mundo não mais me verá. Que o mundo, como dissemos, aquele sistema injusto como a instituição religiosa, não verá mais Jesus depois da sua morte. Mas aqueles que viram o amor de Jesus se tornando serviço no lava-pés e que acolhem essa proposta de vida, a esse Jesus garante: mas vós me vereis. Vós me vereis. E é claro que Jesus está dizendo que os seus o verão pela fé, não de forma física, numa visão ou algo assim. Trata-se de uma percepção interior. Então, uma pergunta: por que verão Jesus? Ele mesmo responde quando diz: porque eu vivo e vós vivereis. Aqui em grego o verbo viver está conjugado tanto no presente, eu vivo e vós vivereis, como no futuro, né? Num aspecto que se chama imperfeito, ou seja, inacabado, contínuo, que não tem interrupção, que não chega a um fim, porque esse é um viver contínuo para sempre. Nós sabemos muito bem que há uma vida biológica que para crescer precisa ser nutrida, mas há uma outra vida, que é uma vida interior e que permanece para sempre e que para crescer ela precisa nutrir outras vidas. Portanto, quem vive a sua própria vida buscando nutrir os outros, ou seja, comunicando vida, num amor que sabe se fazer serviço, como Jesus deixou no lava-pés, esta pessoa está em sintonia com aquele que é o vivente por excelência. E quando isso acontecer, Jesus afirma: naquele dia sabereis que eu estou no Pai, e vós em mim, e eu em vós. Mas que dia é esse? É o dia da morte de Jesus e o dia do dom do Espírito, que virá o Espírito. Jesus anuncia que nos próximos capítulos se dará a plena fusão de Deus com Jesus, do indivíduo e da comunidade. Mas o que isso quer dizer? O que isso quer dizer é algo lindo e extraordinário quando na comunidade dos fiéis Deus assume o seu rosto humano e a pessoa humana assume o rosto divino de Deus. Portanto, aí está uma fusão entre Deus e o humano. O Deus de Jesus é um Deus que pede para ser acolhido na vida das pessoas, para fundir-se com ela, dilatando ainda mais a sua capacidade de amar e tornando a pessoa cada vez mais, a pessoa e a comunidade cada vez mais o único santuário verdadeiro em que Deus se manifesta e de onde ali se irradia esse amor de Deus, a sua misericórdia e a sua compaixão. Quando isso acontece, há uma consequência lógica que Jesus explicita dizendo assim: quem acolheu os meus mandamentos, os observa. E os observa, esse me ama. Quem acolheu os mandamentos e os observa, quer dizer, pratica esse amor que se torna serviço, é sinal de que ama a Jesus. Esse me ama. E as palavras de Jesus são claras e deixam muito claro que os mandamentos não são impostos como normas externas à pessoa, mas são acolhidos dentro como uma força vital interior e que, ao se manifestarem, liberam toda a sua força vital de vida. Esses mandamentos são os de Jesus, não os de Moisés. E ele mesmo que fala isso. A observância desse mandamento de amor não diminui o homem, não sobrecarrega a pessoa, mas, ao contrário, potencializa a pessoa. Nós chegamos à conclusão desse trecho aqui quando diz: quem me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. É um movimento dinâmico de amor que é recebido e amor comunicado, amor recebido e amor dado. Assim, a pessoa permite ao Pai transmitir um amor sempre maior. Jesus manifesta a si mesmo, as pessoas e a comunidade, de modo que elas se tornem profetas, capazes de manifestar essa sua presença com a sua própria vida. Infelizmente, nós paramos nesse versículo, mas o versículo 23 é importante também, até para corroborar aquilo que nós vimos domingo passado, né?
no Evangelho domingo passado. Depois Jesus termina dizendo assim: se alguém me ama, guardará a minha palavra, quer dizer, praticará. E meu Pai o amará, e nós viremos a ele e nele faremos nossa morada. Quando Jesus dizia que na casa do meu Pai há muitas moradas. Portanto, Jesus não desaparece fisicamente para sumir da vida, mas para entrar. E ali o ser humano é esse templo onde irradia esse amor de Deus que é capaz de se fazer serviço. Um bom proveito dessa partilha. Feliz sexto domingo da Páscoa a você. Um abraço e uma bênção.